Conversa vai, ciência vem. Ciclo de palestras. O caso de Piauí, reportagens de Bernardo Esteves. Então, muito rapidamente, para fechar essa primeira parte, eu queria discutir alguns casos de reportagens que eu fiz. E, de novo, como eu falei no começo, ciência é onde eu sei achar minhas fontes, é onde eu acompanho a atualidade, é onde eu sei achar notícias. Então, é normal que algumas pautas que eu proponha por lá e que acabem emplacando sejam um pouco nessa área. Essa foi a primeira reportagem que eu publiquei, chama-se Contadores de Carbono, e é sobre o inventário brasileiro de gases do efeito estufa. Então, no fundo, a gente tem muito isso, né? Aí volto de novo ao João Moreira Salles para citar uma frase que ele costuma dizer, que é assim: olha, se você quer falar sobre o sistema postal brasileiro, a melhor coisa é você contar a história de uma carta. Em vez de você peitar uma grande questão dos Correios, a história dos Correios. Não, olha, como a carta começou a ser escrita, envelopada, selada, por onde ela passou, etc. Quer dizer, se você contar uma história singular, você permite que a história, todo o contexto, todo o pano de fundo venha à tona de maneira muito mais interessante. Tem sempre esse caminho do particular para o geral. Então, você vai pegar uma questão como aquecimento global, uma questão ampla, tem 1000 ângulos de ataque possíveis. Nesse caso, eu resolvi pegar uma coisa específica. Os países todos têm obrigação de reportar à ONU a quantidade de gases do efeito estufa que eles emitem. Então, naquele momento, o Brasil tinha acabado de entregar o seu inventário, tinha comunicado à ONU que tinha emitido 2,19 bilhões de toneladas de gás carbônico equivalente. E quando eu vi aquilo, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Falei, poxa, será que é isso mesmo? Como é que eles medem isso? De onde que vem esse número, né, que está embalado para a viagem e que circula nos inventários e pronto, e a partir dos quais vão ser feitas políticas públicas de redução das emissões e metas para os próximos anos. E, enfim, o Brasil vai colocar exigências na mesa, nas negociações diplomáticas, etc. Mas, assim, de onde vem? Como é que é produzido esse número? Eu desconfiava que havia uma grande dose de chute, né? Porque como é que, enfim, para começo de conversa, o carbono que a gente emite é, em grande parte, estocado em árvores que são cortadas, queimadas, e há muito pouca certeza, né? Quando se queima 1 litro de gasolina, as fórmulas químicas te permitem dizer com razoável certeza quanto carbono foi para a atmosfera. Agora, quando você derruba 1 hectare de floresta, com espécies diferentes, gramíneas, árvores, arbustos, fica muito difícil você dizer. E, enfim, e foi da minha vontade de trocar esse número que nasceu essa reportagem. Aí tudo bem, vamos à Amazônia, descobrir como é que... Aí tem mais isso. Temos na Piauí, a gente tem esse privilégio de poder muito ir pessoalmente aos lugares, entender o que está acontecendo, conversar com as pessoas pessoalmente, o que rende uma riqueza muito maior de detalhes. Então, enfim, fui à Amazônia entender como é que eles calculam as emissões de desmatamento. Fui a Brasília entender, conversar com o responsável do Ministério por trabalhar com esses cálculos. Fui a São José dos Campos, no INPE, onde eles medem o desmatamento com imagens de satélite. Então, enfim, disso tudo saiu um pouco essa reportagem, que explica um pouco de onde vem os mais de 30% de incerteza que o Brasil declara existir nesse número que a gente apresentou para a ONU. Um outro caso, aqui de novo, como esse exemplo específico que eu mostrei mais cedo, é um caso que mostra um pouco, aponta um pouco um aspecto pouco explorado no jornalismo de ciência brasileiro, que é o jornalismo investigativo, né? Assim, vamos atrás. Existe muito um jornalismo de paper, né? Assim, vamos relatar os resultados de um artigo. Saiu esse artigo, vamos contar o que está acontecendo. E fica muito aquilo, implicações e pronto. E aqui, nesses dois exemplos, eu procurei trazer um pouco de investigação para esse campo. Aqui o que a gente tem é o caso, até hoje, a maior acusação de fraude já feita contra pesquisadores brasileiros. No caso, era um pesquisador que hoje é professor da Federal do Mato Grosso, orientado por um pesquisador da Unicamp respeitado na Química. Ele foi o primeiro doutor formado pela Unicamp, é o decano do Instituto de Química.
e que foi, enfim, foi envolvido nessa história também. A imprensa noticiou na época esse caso, mas com pouco, enfim, faltou contexto. No fundo, o fato de poder voltar essa história com o tempo, indo a Cuiabá conversar com esse pesquisador que tinha sido ouvido por telefone apenas, em outras publicações, e que apenas, enfim, disse muito pouco. As outras publicações foram todas em cima do professor da Unicamp, que era pesquisador 1A do CNPq, e decano do Instituto de Química, mas não era o personagem-chave da história. O personagem-chave da história é esse professor da UFMT, que foi acusado de forjar dados de ressonância magnética nuclear. E, enfim, aí eu fui entender que era uma coisa que não estava sendo discutida também nas reportagens que saíram sobre isso. O que esses gráficos que estavam sendo acusados enfim, que estavam sendo acusados de serem adulterados, o que eles representavam, de onde vinham aqueles números e qual era a posição do pesquisador. Enfim, essa foi uma matéria que foi muito interessante fazer. Teve todo um pano de fundo de discussão de o que é fraude na ciência, como é que ela é calculada, como é que está crescendo, não está, os números estão aumentando, mas será que a gente está só prestando mais atenção ou será que as pessoas estão sendo mais fraudulentas ou não, a pressão para publicar, em que medida que ela pode contribuir para isso. Enfim, o fato de ter tempo e espaço para tratar dessas questões me permitiu desenvolver essa história com bastante detalhe, uma das histórias que eu achei mais interessante fazer. Essa foi a reportagem mais recente que eu publiquei, que é no fundo, um perfil da Suzana Herculano Uzel, que é uma neurocientista do Rio de Janeiro. Vocês talvez já tenham ouvido falar dela, uma cientista pop. Recentemente, ela foi a primeira pessoa do Brasil a falar uma palestra TED em Estocolmo, se não me engano, em Edimburgo. E, enfim, ela, com o método dela de contar neurônios, né, fazer sopa de neurônios, e estimar a quantidade de neurônios e de outras células não neuronais do cérebro humano, ela chegou ao número de células existentes no cérebro de primatas de várias espécies, inclusive extintas, e concluiu que existe um salto no número de neurônios da linhagem de primatas, né, que chega até o Homo sapiens. Existe um salto que coincide mais ou menos com o salto da invenção do fogo, e ela associa isso e diz que havia uma limitação metabólica para o número de neurônios dos primatas que os humanos modernos superaram com o advento do cozimento dos alimentos, que nos permitiu enfim, aproveitar mais calorias dos alimentos e, sobretudo, gastar menos tempo comendo. Então, enfim, aí eu pude passar um tempo com ela, fui várias vezes ao laboratório dela, conversei com os pesquisadores, conversei com colaboradores dela no exterior. E também, essa também foi uma história que foi bastante coberta pela imprensa, mas também pude conversar com antropólogos e falar um pouco, colocar em contexto essa história, entender onde é que entra, né? Lévi-Strauss já tinha falado do cru e do cozido para os índios, em que medida que tem paralelo, até onde é possível manter esse paralelo. E também pude colocar algumas pitadas, não tantas quanto eu gostaria, mas, enfim, de crítica da neurociência, de tentar entender como é que há quem diga que a neurociência está virando um pouco o novo marxismo, é uma nova explicação totalitária, que, enfim, por onde todos os fenômenos do mundo hoje em dia precisam, de certa maneira, passar pelo cérebro. Enfim, foi uma matéria que permitiu trazer um pouco todo esse universo de questões. E a última de todas, então, para terminar, talvez a matéria mais divertida que eu tenha feito, que é uma história fantástica, que era, a gente está vendo aqui essas inscrições, é uma escrita em código de uma artista de rua do Rio de Janeiro, chamada Joana César. Ela costumava deixar esse tipo de rastros pelas ruas da cidade, muretas, e, enfim. Certo dia ela revelou numa reportagem para o Globo que esse código, que isso era uma escrita em código que ela tinha desenvolvido na adolescência para esconder os segredos do irmão mais velho, poder falar que ela gostava do melhor amigo do irmão, etc. E essa reportagem caiu na mão de uns matemáticos da PUC do Rio,
tinha um rapaz que estava se formando, e hoje em dia em matemática você precisa saber programar, enfim, uma faculdade, um atributo absolutamente fundamental para os matemáticos, e os professores desse rapaz que estava se formando lançaram esse desafio para ele: poxa, por que você não desvenda isso? E ele foi atrás, resolveu. Isso não é um código. Esse código é do tipo que César usava para se comunicar com seu exército, não é um código muito sofisticado, em que se substitui um símbolo, uma letra por um símbolo. Então, quer dizer, não era em si um grande desafio criptográfico, como foi quebrar o código de Hitler, né, por Alan Turing e outros matemáticos ingleses na Segunda Guerra, mas foi uma história divertidíssima. E, sobretudo, faltou dizer aqui, essa artista, nessa reportagem, ela revelou também que as mensagens que ela deixava nos muros eram muitas vezes eróticas, revelavam fantasias dela, então, enfim, o que acrescenta uma dimensão picante aí para a história. E aí o rapaz foi para a rua para ter massa crítica, para poder alimentar o computador com aquilo, para ter um número grande de inscrições, e acabou revelando. E ele, quer dizer, acabou quebrando o código dela. E são duas pessoas muito tímidas, tanto ele como ela. Então, e eles não se conheciam, mas por uma dessas coincidências da vida, a prima da artista era amiga da mãe do rapaz, e um dia, numa conversa de fila de supermercado, elas descobrem: minha prima é quem faz isso. E a outra fala: olha, mas meu filho quebrou isso. E eles descobriram que tinham esse laço comum, trocaram telefones, chegaram a marcar um encontro, não se encontraram. E quando eu cheguei nessa história, eles ainda não tinham se encontrado. Conversei com os dois e consegui convencê-los a se encontrar. Meio que fiz uma acariação dos dois, é a cena que termina a reportagem. Enfim, foi um encontro muito feliz, foi uma história que eu achei incrível poder contar. Enfim, aqui de novo a gente tem um pouco de história da criptografia, tem um pouco de matemática, mas tem um pouco de psicanálise. Ela falava do pai nessas coisas, ela tem uma relação problemática com o pai. Tem artes plásticas, tem uma questão das camadas, ela tinha uma dificuldade extrema de se relacionar. Enfim, e de repente a possibilidade de poder contar essa história com fôlego me permitiu unir esses elementos todos numa mesma narrativa. Então é isso, acho que o tipo de condições que a gente tem, o tipo de estilo que a gente procura seguir, permite que a gente coloque a ciência em contexto, que no fundo a ciência está aí, ela não está separada do resto das coisas, né? Então, no fundo, tem um pouco de ciência em cada coisa. Então, e é isso que fazer esse tipo de jornalismo que a gente faz permite que a gente desenvolva nas nossas matérias. Acho que é isso, encerro com isso essa primeira parte, fico aberto às questões que vocês possam ter.